Boa noite a todos vocês, que a graça e a misericórdia de Deus estejam sobre todos, que todos sejam bem-vindos. Queremos agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade, pela alegria, pelo privilégio que temos de compartilhar a palavra de esperança com você, né? Como é bom. E Deus colocou uma palavra muito abençoada para esse já final do ano, né? Hoje é dia 29, é o último domingo de novembro. Estamos caminhando já para dezembro, final do ano. E que Deus nos dê uma palavra abençoada nesta noite. Eu quero compartilhar com você no texto sagrado, no livro de Gênesis, no capítulo 41, a partir do versículo 44 até o 52. E o tema da mensagem para esta noite é Manassés e Efraim. Manassés e Efraim. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Peneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amém. Que Deus abençoe essa reflexão e que ela possa gerar fé e esperança e vida na vida de todos vocês que nos acompanham agora, em nome de Jesus. Nesta mensagem, eu gostaria de considerar a vida de José. Porque a vida de José é uma vida muito parecida com a sua e com a minha. E muito parecida com a vida, até mesmo, do Senhor Jesus. Jesus, segundo o profeta Isaías, recebeu alguns títulos: varão de dores, servo sofredor, homem que padeceu. A palavra de Deus diz que Jesus foi experimentado no sofrimento. E nós também passamos por esses momentos. Quando nós realizamos batismo, nós falamos de vários batismos. Batismo nas águas, batismo no corpo de Cristo, que é a igreja,
batismo no Espírito Santo e também o batismo que nós chamamos de batismo de sofrimento. Então, nesta mensagem, gostaria de considerar a vida de José por dois bons motivos. Em primeiro lugar, porque sua adolescência e juventude foram muito complicadas e traumáticas. Em segundo lugar, porque apesar disto, ele se tornou um adulto maduro, emocionalmente saudável, equilibrado, centrado. E mais do que isso, apesar de tudo que ele passou, sofreu e viveu, ele se tornou um abençoador. Por isso, acredito que temos muito que aprender com a experiência, com a vida, com o exemplo de José. Mas vamos por partes. Primeiro, consideremos os traumas que ele sofreu. José, como nós conhecemos, como nós sabemos, como nós temos conhecimento, foi vítima da preferência paternal na sua casa. Ele foi o filho da velhice de Jacó. Gênesis capítulo 37, verso 3, diz assim: ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. José foi alvo de ódio de seus irmãos. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais de José do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele de forma amigável, de forma harmoniosa. Isso está lá em Gênesis, capítulo 37, verso 4. José também foi alvo e vítima da inveja espiritual. Deus o escolheu para ser uma bênção. E através dos sonhos proféticos que ele recebeu da parte de Deus, que foram 2, Deus lhe mostrava a sua vida futura, bem como a vida futura da sua família. Por isso, seus irmãos o odiavam ainda mais, segundo Gênesis capítulo 37, verso 5. José foi vítima também da violência familiar e da conspiração ou de conspiração. Seus irmãos planejaram matá-lo. Você encontra isso lá em Gênesis, capítulo 37, verso 8. Eles tiraram sua túnica longa, que o seu pai lhe dera, jogaram-no num poço vazio e venderam-no como escravo aos ismaelitas. Mancharam a sua túnica, melhor dizendo, túnica longa, com o sangue de um animal, de um bode, e passaram para o seu pai Jacó a ideia de que ele havia sido morto e despedaçado por algum animal selvagem. E por último, José foi traído, humilhado, caluniado e torturado, espiritualmente, emocionalmente. Ele foi vendido como um escravo e levado para um país estranho, por uma terra distante. Obviamente, tudo isso foi muito dolorido para José. Eu estava
estudando a palavra de Deus, nesta semana, refletindo, e escrevi o seguinte, durante esses momentos de reflexão na palavra de Deus: a vida é tecida por tristezas e alegrias, de ônus e bônus, por fracassos e vitórias, de frustrações e realizações. Nesse relevo, que eu chamo de relevo da vida, há vales e montanhas, desertos e mananciais de água, há céus nublados e há céus abertos. Nós temos que entender que a vida não é uma planície. Pense comigo. É através da convivência familiar, dos relacionamentos, das amizades, é que a gente desenvolve a capacidade de nos adequarmos à vida. É através da família, das amizades, dos nossos relacionamentos, que a gente aprende a praticar um dos maiores mandamentos, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que aprendemos a exercitar a tolerância, a pedir e conceder o perdão. É que nos tornamos mais flexíveis nos encontros e nos desencontros do dia a dia. Por isso, José tinha razões, motivos, como muitas vezes nós temos, para ser uma pessoa amargurada, problemática. José tinha todos os motivos e razões para ser uma pessoa ressentida, complexada, emocionalmente desequilibrada e desestruturada. Mas, milagre dos milagres. O texto que nós lemos aqui, que quando nasceu o seu primeiro filho, ele o chamou de Manassés, por causa de algo muito especial. Porque Deus me fez, disse José, esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Porque ele não tinha boas lembranças da casa do seu pai. Os seus irmãos foram hostis a ele. Até o seu pai, Jacó, não compreendia os seus sonhos. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Uma outra tradução diz assim: Deus me tem prosperado na terra da minha aflição. O que isso tem a ver conosco? Qual a mensagem que José tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, preste atenção. Nós não podemos ter uma vida abençoada no presente e no futuro, enquanto não superarmos os traumas do passado, as decepções, os sofrimentos. Os traumas do passado são como uma página usada e rasurada, que precisa ser virada. Fernando Pessoa, poeta, filósofo e escritor português, escreveu: encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos, não importa o nome que damos,
O que importa é deixar no passado os momentos da vida que já acabaram. Me faz lembrar o apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ou para trás, e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que José fez, queridos, foi esquecer do seu passado, foi virar uma página nova, praticar um dos maiores mandamentos, o amor, praticar o perdão, a misericórdia, a tolerância. Em segundo lugar, ao seu segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Gênesis 41, 52. O Egito, queridos, representou para José, sabe o quê? Crises, dificuldades e aflições. Nós conhecemos o que ele passou na casa do seu senhor egípcio. Nós conhecemos os anos que ele ficou na prisão. Quais têm sido as suas crises? Quais têm sido as suas aflições? Quais têm sido as suas dificuldades? Quais são os seus sofrimentos e as suas preocupações nesses tempos? Eu quero profetizar para você. Quero profetizar para mim. Eu quero profetizar para a minha família, para a sua família, para esta igreja. Deus vai nos fazer prosperar nesses tempos difíceis, nesses tempos de crise, onde as ameaças surgem a cada segundo. Deus vai nos colocar numa posição de muita honra. Quando os recursos são limitados, escassos e acabam, os recursos sobrenaturais virão sobre a sua vida, sua família e sobre os seus sonhos. Os recursos e provisões divinas são inesgotáveis. Não há crise no reino dos céus. Diga aleluia. Para o Egito, queridos, há trevas e escuridão. Mas para nós, que reverenciamos o nome do Senhor, há uma coluna de fogo, dirigindo, iluminando os nossos passos, os nossos caminhos e a nossa vida. Para o mundo, queridos, não há esperança. Para o Egito não há esperança. Mas para nós, podemos declarar como declarou o profeta Jeremias, num tempo sombrio, num tempo difícil, num tempo de hostilidade, num tempo de ameaças, podemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. O grande amor de Deus, as misericórdias de Deus, são a causa de não sermos destruídos, porque as misericórdias de Deus
elas são inesgotáveis. O amor de Deus não tem fim. Se renovam a cada manhã. E possamos declarar como Jeremias: grande é a sua fidelidade. Aleluia. O salmista Davi, lá no Salmo 34, ele diz assim: prove e veja como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Eu quero profetizar para você nesta noite, Manassés. Deus vai fazer você esquecer desses dias difíceis, desses tempos sombrios, desses dias de aflições. E Efraim, eu quero profetizar Efraim para você. Deus vai tornar você próspero, a sua família próspera, esta igreja próspera, a minha família próspera, neste tempo de aflição. Diga aleluia! Eu sei, queridos, eu já passei por alguns momentos de aflição, eu já passei por alguns momentos de sofrimento, eu já passei por períodos em que não fui muito bem compreendido e interpretado. Sei o que é perder um filho. Sei o que é perder uma fonte de renda. Sei o que é perder pessoas que nós amamos. Eu sei o que é perder amigos, amizades. Mas Deus, querido, sempre tem um Manassés para mim. Sempre tem um Manassés para você. Deus sempre vai fazer a gente esquecer daqueles momentos de sofrimento e colocar diante de nós as suas grandes e preciosas promessas. Ah, queridos, houve um momento, tempos passados, que quando eu tinha uma dor de dente, ou eu tive uma dor de dente, eu dependi de uma oração, e graças a Deus, pela oração, e uma dipirona, porque eu não tinha recurso para procurar um dentista. Deus, queridos, tem um Efraim para nós. Deus vai nos fazer prosperar aonde temos sofrido, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor e porque Ele é poderoso. Diga amém. Que Deus abençoe você. Essa mensagem é uma mensagem muito simples. Esses dias atrás eu acordei de madrugada, devia ser umas 3 horas, e veio esses 2 nomes na minha mente e no meu coração: os filhos de José, Manassés e Efraim. Manassés e Efraim para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai,
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos te louvar, Senhor, por esta palavra. Essa palavra é lâmpada aqui para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, pelas lições preciosas, por tudo que pudemos compartilhar com o teu povo, Senhor. Nos lembramos, Senhor, das palavras do apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, quando ele diz a todos nós: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho ou extraordinário ou surpreendente estivesse acontecendo. Mas alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Olha que promessa de Deus. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Quarta-feira estaremos de volta aqui com um encontro de restauração. Uma palavra de vida, de esperança e de instrução para você. Que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha um final de novembro abençoado e um mês de dezembro cheio das bênçãos de Deus. Muito obrigado pela sua participação, por ter estado conosco, em nome de Jesus. Amém.